Oi, eu sou a Thali e eu vou trazer o nosso café ritual. E aqui um tema que eu quero trazer, que é muito importante, todo mundo sabe, quem me acompanha, seja pessoalmente, seja nas redes sociais, ou como terapeuta, é sobre o processo do auto-amor, da autovalorização, do seu tempo, do seu amadurecimento, sobre você cuidar de si mesmo. Então, esse tema de se apaixonar por si mesmo é um processo. Assim, eu tô num tempo, né, que eu dedico justamente para minha solitude. Não foi fácil, nenhum momento. Eu tinha traços de dependência emocional no meu primeiro namoro, né, e nas minhas relações, e aonde eu percebi que eu precisava estar com alguém, que eu sentia necessidade. Sim, é que a gente traz, né, sobre rejeição ou então anulações. Processo terapêutico feito, né, onde a gente descobre alguns traços que a gente precisa olhar com muito. E hoje eu, com os meus 40 anos, venho trazendo aqui reflexões sobre se apaixonar por si mesmo, se cuidar e tudo mais que a gente vê por aí. Todo o processo, o primeiro ponto é, nós temos que ter cuidado, primeiramente, pela pessoa que vai te acompanhar pro resto da vida. Sim, você mesmo. A sua própria companhia, você que tá ali escutando seus pensamentos, o que você tá sentindo, não pode ser colocado para fora. Isso não pode trazer para fora, trazer de fora, não tem como. Isso é somente você com você mesmo. E por mais que você queira ser amparado, ser escutado, ser cuidado, não será a mesma coisa se você não tiver essa base interna. Quantas vezes a gente teve amor, teve cuidado, mas só o fato da gente não ter isso dentro da gente, ou a gente não entender o que é isso, a gente ou não dava valor, ou a gente queria sempre mais. Então é sobre isso. Quando a gente fala desse processo de se apaixonar por si, a gente envolve principalmente ações, comportamentos que façam eu me admirar, que façam eu me orgulhar de mim mesma, que faz eu me aproximar de uma pessoa quando eu tenho afinidades. Eu admiro o jeito dela de ser, eu admiro a postura dela, eu admiro o jeito dela. Sim, coisas superficiais também, o jeito que ela se cuida, se veste, como ela se posiciona com a vida. E aqui eu vou mais profundamente. Quando eu me apaixono por alguém, eu simplesmente me apaixono pela forma como eu estou sendo vista. Já dizia em toda a base, né, psicanalista, que a gente vê a paixão de uma forma e no fundo, ela é sim narcísica. Sim, pasmem, quando estamos apaixonados, nós estamos apaixonados por nós mesmos. Porque o que mais a gente sente falta quando uma pessoa que a gente está apaixonado deixa a gente ou não corresponde, o jeito que eu me sentia quando ela me olhava, ou o jeito que eu me sentia quando eu estava com ela. Então você já parou para pensar que na verdade o que estamos buscando no outro é justamente o espelho para que a gente se sinta bem com a gente mesmo? Fica a reflexão. Quando eu penso que eu preciso, sim, é um compromisso, cuidar de mim, observar os pensamentos que me machucam, observar as atitudes que estão me machucando, é como se realmente eu estivesse cuidando de uma pessoa que eu gosto. Você quer cuidar dessa pessoa. Você fala pra ela, não faz isso, você vai se machucar. E olha aqui que massa, isso aqui tem mais a ver com você. Cuida. Eu tô aqui pra você. E por que quando é com a gente não faz isso? Muitas vezes a gente se torna a vilã, a própria carrasca de si mesmo. Pararam pra pensar nisso? Então sim, eu sou a maior defensora de que sempre quando eu quiser ter uma atitude bondosa com alguém, atitude bondosa comigo mesmo. Porque muitas vezes essa bondade que nós estamos oferecendo para o outro é sobre a falta que a gente tem com a gente mesmo. E desse ato, a gente se considera melhor. E observar que esse primeiro ato tem que ser com a gente mesmo. Então aqui eu poderia enumerar diversas formas da gente começar a entrar num processo de autovalidação, autossuficiência, sim, no sentido de entregar para si mesmo o que você precisa, que somos mamíferos, né? E que sim, necessitamos do outro, comunidade, necessitamos desse processo coletivo, sim. Mas o que eu quero dizer aqui
é que, em primeiro lugar, eu só vou estar presente no mundo se eu estiver presente primeiramente no meu lugar. Saber o meu lugar no mundo e na vida das pessoas, se eu souber o meu lugar comigo mesmo. Você já não tentou agradar as pessoas, estar no lugar onde muitas vezes você sentiu que não estava sendo bem-vindo? Gente, é um ato energético também e comportamental. Tanto provar ou mostrar para as pessoas o quanto nós somos bons, o quanto nós somos necessários na vida dela, que no fundo a gente não está, acaba que a gente não está conectado com a gente e não está sendo verdadeiro. A gente está fazendo ações, tendo ações para a gente ter uma validação. Isso acaba voltando pra gente como uma rejeição, porque no fundo, a gente tá se rejeitando. Então, quando eu falo de apaixonar-se por si, é você observar as tuas potências. Ao invés de falar que você não tem capacidade para tal coisa, por que você não observa as suas capacidades, então? Cada capacidade no que você precisa fazer. Por que ao invés da gente reclamar que a gente é rejeitado, que a gente não tem a companhia, que a gente não tem ninguém gosta de mim, começar a observar em que ponto que você pode estar se rejeitando ou se anulando e começar a dar essa importância, essa atenção para você mesmo. Parece muito difícil, mas tudo vai exigir comportamentos e ações. No momento quando eu acordo, eu já começo a dar essa importância para mim. Qual é a tua primeira ação quando você acorda? Qual é o primeiro pensamento que você tem quando você acorda? E, gente, então todo ato ele tem que ter essa disciplina antes. E a prática vai ser, sim, trabalhada com a disciplina. Então, eu ter disciplina de construir algo sólido comigo mesmo, ao invés de querer construir algo com outras pessoas.